Vou ler um artigo de minha autoria, ainda inédito, sobre retórica e literatura. Hoje em dia, tem se tornado um ponto comum dizer sobre a necessidade de uma maior interação ou diálogo entre o direito e a literatura. Este é, sem dúvida, um conhecimento indispensável. Contudo, se tivermos os olhos voltados a uma perspectiva histórica, veremos que as relações, por exemplo, entre o direito e a retórica são mais profundas ou viscerais do que parecem. Tudo, entre aspas, teve início na Grécia Antiga. Werner Jaeger observa que a educação, ou chamada paideia dos gregos, teve em Homero sua primeira grande referência. A abrangência de livros, como a Ilíada e a Odisseia, portanto, vai muito além da influência literária que já é gigantesca. Jaeger observa que, abre aspas, não deixa de ser evidente que Homero, e com ele todos os grandes poetas da Grécia, deve ser considerado não como simples objeto da história formal da literatura, mas como o primeiro e maior criador e modelador da humanidade. Fecha aspas. Os conceitos de heroísmo e excelência provinham principalmente das epopeias, e os mitos homéricos eram largamente utilizados como argumentos de autoridade pelos cidadãos de Esparta e Atenas. Quanto a Platão, que era ideia geral de seu tempo, ter sido Homero o educador de todo o mundo helênico. E é precisamente neste cenário que surge a retórica como disciplina autônoma e técnica de persuasão ou convencimento. A democracia ateniense possibilitou uma ampla inserção do povo nos debates políticos e judiciários. Neste contexto, a figura do orador, como alguém que defende suas ideias na ágora ou praça pública, ganhava cada vez mais relevo. Em pouco tempo, cresceram os números de autores e escolas que aprofundaram os conhecimentos sobre as técnicas argumentativas. A retórica, portanto, recebeu de Homero uma influência umbilical. Como ressalta Jaeger, abre aspas, em última instância, foi do ventre materno da poesia, a mais antiga paideia dos gregos, que tanto a filosofia como a retórica brotaram, e não poderiam ser compreendidas separadamente. A poesia grega gera desde muito cedo os elementos da retórica. Os discursos e diálogos da tragédia nos revelam, além da formação na eloquência judiciária, a nova aptidão para a sutil argumentação lógica. Por outro lado, descortinamos a tragédia em competição com as justas oratórias nos tribunais, que tanto entusiasmaram os atenienses. A disputa retórica tornava-se cada vez mais um dos principais atrativos do teatro, fecha aspas. Mas, além deste norte espiritual ou de mérito, a retórica buscou na poesia a inspiração para a sua própria estrutura formal. Diz Jaeger, abre aspas, os sofistas se julgavam os verdadeiros continuadores dos poetas e adaptaram o gênero deles à sua prosa. Também Sócrates, que é um importante professor de retórica da Grécia Antiga, tem consciência de continuar a obra dos poetas e de assumir o papel que eles desempenhavam até há pouco na vida da nação. O seu paralelo entre a retórica e a poesia transcende amplamente o alcance de uma observação engenhosa qualquer. Nos seus discursos, descobre-se em toda parte o influxo desta concepção. Os encômios dos grandes homens são decalcados dos hinos. O discurso exortativo ajusta-se ao modelo da elegia e da epopeia didática, e até no que se refere ao conteúdo,
vemos o quanto Sócrates segue de perto, nestas criações, a tradição firmemente consolidada do gênero poético correspondente. Fecha aspas. Portanto, o júri está intimamente ligado a esta tradição retórica que, por sua vez, remonta à poesia. Ou, dito de forma ainda mais direta, a retórica é filha da poesia homérica. Se decodificarmos o discurso do júri em partes, vemos o quanto esta influência é forte. As sessões plenárias começam usualmente com os cumprimentos ao juiz, advogados, funcionários e promotores. Aqui vemos a presença do tom cerimonioso e elevado da epopeia homérica, que tinha sempre em mira uma tendência nobre e idealizante. Os elogios às partes tiveram nos hinos e nos cantos aos heróis suas referências mais próximas. O expositor, por exemplo, se dirige ao juiz e diz: Vossa Excelência, com sua conduta escorreita e legalista, vem cumprindo nesta comarca seu mistério com grande competência e altivez. Ao se referir ao advogado, o promotor, por exemplo, dirá: Vossa Excelência é um profissional honrado e, por isso, tem uma legítima expectativa de que o debate com Vossa Excelência na tribuna da defesa dar-se-á nos estritos limites do respeito e da urbanidade recíprocas, tão indispensável a este prélio, a esta disputa tribunícia que ora se inaugura. Portanto, a origem poética demanda uma formalidade necessária ao ato. O discurso exortativo, utilizado em ampla medida na poesia homérica, também se encaixa perfeitamente aos júris. Os gregos entendiam que a ruína do homem ocorria quando ele se afastava do métron, ou medida certa, e se entregava ao domínio da híbris ou das paixões cegas. Por isso, na Ilíada, Fênix tenta sem sucesso advertir Aquiles. A admoestação do mestre era para que o pupilo se recordasse sempre do fim para o qual foi educado. Para ambas as coisas, diz ele, proferir palavras e realizar ações. Na Odisseia, a deusa Atenas repassa instruções a Telêmaco para que ele reunisse forças e assim conseguisse auxiliar o retorno de seu pai Ulisses à terra natal. Nos júris, temos o debate sobre os homicídios, que são as infrações máximas ao senso de medida. E por esta razão, existe um campo favorável aos discursos exortativos e morais. Os expositores, com base em um arquétipo ou em um padrão ideal de conduta, vão tecer críticas e elogios às partes, réus e vítimas. No fundo, tudo é feito sob a antiga e hoje praticamente esquecida influência homérica. A retórica ainda acolheu outras duas influências da poesia. A primeira é referente ao efeito do texto. Aristóteles dizia que a tragédia gera um sentimento catártico, de terror ou piedade nos espectadores. Nos júris, esse embate é nítido. Enquanto o Ministério Público procura enfatizar o aspecto deletério dos crimes, os advogados fazem de tudo para que os jurados vejam seus clientes pela perspectiva da compaixão ou piedade. A segunda referência é relativa ao estilo. A poesia e a retórica comungam de um propósito estético. Quanto a este ponto, Kant faz uma distinção fundamental entre os juízos estéticos ou juízos de gosto e os juízos de conhecimento. Como observa Ariano Suassuna, abre aspas. De acordo com Kant, os juízos de conhecimento emitem conceitos de validade geral, por se basearem em propriedades do objeto.
Quando eu digo, esta rosa é branca, estou emitindo um juízo de conhecimento. O resultado é um conceito indiscutível, válido para todo o mundo, de validade geral, porque baseado em propriedades objetivas da rosa, fecha aspas. Nos júris, os expositores terão que emitir vários juízos de conhecimento. As referências, por exemplo, ao local e circunstâncias do crime e às provas periciais devem ser as mais claras e objetivas possíveis. Mas, para Kant, além desta categoria de conhecimento, temos também os juízos estéticos ou de gosto, que procuram criar uma sensação de prazer ou desprazer no ouvinte. Toda obra de arte possui uma pretensão estética. Na poesia, tão ou mais importante do que o que se diz é a forma como se diz. Certa vez, ouvi um advogado reclamar que os jurados de Belo Horizonte teriam negligenciado a sua exposição, depois de ouvirem atenciosamente o promotor. Na hora não lhe disse nada, mas o certo é que o encargo de manter o interesse dos ouvintes é de quem fala, e os jurados, de regra, são atenciosos, bastando para tanto que o expositor desempenhe o seu papel com um mínimo de competência. Às vezes se diz que o direito e a literatura são importantes aos tribunos, mas, na verdade, as relações entre estas disciplinas são mais viscerais do que se cogita de ordinário. A separação entre elas é que traz dificuldades aos operadores jurídicos e impede que eles explorem todas as potencialidades do júri. O grande tribuno romano, Marco Túlio Cícero, dizia que aprendeu a arte dos discursos, mediante a leitura de poemas e outros textos literários. Claro que desde o advento da Ilíada e da Odisseia, a poesia se multifacetou. A lírica e outras formas foram incorporadas ao cânone literário. Mas, com as adaptações naturais do tempo, sempre surgem os ditos poetas tribunícios, e esta literatura, pelo seu contorno heróico e cívico, possui uma interseção direta com a retórica. Castro Alves é um destes exemplos. O poeta baiano se utilizava preponderantemente dos versos curtos, de 7 sílabas métricas. A cadência do texto traz um arrebatamento instantâneo ao ouvinte. Senhor Deus dos desgraçados, dizei-me vós, Senhor Deus, se é loucura, se é verdade, tanto horror perante os céus. Ó mar, por que não apagas com a esponja de tuas vagas, de teu manto esse borrão? Astros, noites, tempestades, rolai das imensidades, varrei os mares, tufão. Certa vez disse aos jurados, este crime me faz recordar um verso de Castro Alves, e existe um povo que a bandeira empresta para cobrir tanta infame covardia. Ora, senhores e senhoras do egrégio conselho de sentença, será que vamos encartar o carimbo da legitimidade judicial para cobrir um ato tão infame quanto este? Noutra oportunidade disse, a violência e o crime carrearam a insegurança e o medo às pessoas. Castro Alves, a seu tempo, dizia, a praça é do povo como o céu é do condor, mas infelizmente os cidadãos de bem estão cada vez mais trancafiados dentro de suas próprias casas, enquanto o crime se alastra impunemente pelos espaços públicos. O russo Vladimir Mayakovsky criou uma poesia de índole tipicamente declamatória. Abre aspas, general da força humana, verbo marche, que o tempo cuspa balas para trás, é preciso arrancar alegria ao futuro. Aqui se vê uma força instintiva de versos recitados principalmente em auditórios e praças públicas. As interações entre o direito e a literatura são importantíssimas, porque o direito trata de relações sociais e a literatura
é um dos mecanismos que melhor dissecam a dimensão do humano. Certa vez me perguntaram qual o melhor livro que já li sobre o júri. Minha resposta foi direta e sem titubeios: Os Irmãos Karamazov, de Fyodor Dostoiévski. Nenhum outro texto me deixou tão impressionado. Neste livro, e também em Crime e Castigo, Dostoiévski escarafunchou as implicações profundas do crime, tanto no que se refere ao íntimo do ser humano, quanto no que envolve o júri. No livro Evasivas Admiráveis, o psiquiatra britânico Theodore Dowland, que se autodefine basicamente como um shakespeariano, discute a possibilidade de as novas disciplinas científicas, como a neurociência moderna, psicanálise, behaviorismo e psicologia evolutiva, darem a última palavra sobre a essência do ser humano. Ele particularmente entende que a alta literatura, pela dimensão holística, é muito mais preparada para essa tarefa. Afinal de contas, todas as tentativas de reduzirem e compartimentalizarem o ser humano falharam grotescamente. O objeto de estudo se mostrou bem mais escorregadio do que parecia à primeira vista e acabou frustrando as expectativas iniciais. Isto quando não deixou resultados drásticos. Dowland, como um admirador do escritor Samuel Johnson, termina seu livro dizendo, abre aspas, o que Johnson capturou com brilhantismo é a dimensão inerentemente trágica da existência humana. Dimensão que só a literatura e outras formas de arte, mas não a psicologia, pode capturar, e que é vocação da psicologia negar e ocultar com o verniz da ciência. Sem uma apreciação da dimensão trágica, tudo é raso, e os que não a têm estão destinados a uma vida desagradável e bruta, se não necessariamente curta. Fecha aspas. Grande abraço a todos.